Muito bem, muito bem, muito bem. Queridos, vamos lá para mais um devocional. E o nosso devocional se encontra em 2 Crônicas 28, indo até o capítulo de número 36. Capítulo 28 ao 36 de 2 Crônicas. E o tema do nosso devocional é o Deus que prova corações. Nosso texto base está em 2 Crônicas 32, 31, que diz: Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Muito bem, muito bem, muito bem. Queridos, nós continuamos a nossa jornada e aqui nós vamos finalizar o livro de 2 Crônicas e depois já adentramos, o livro de Ezequiel. Estou trazendo aqui um pouco dessa palavra que ainda estava pendente para minha conclusão aqui deste livro. Muito bem, queridos, eu quero só comentar aqui com vocês alguns pontos interessantes, tá? Do capítulo 28 até o capítulo de número 36. É interessante observar, são passagens bem interessantes no que diz respeito às questões do coração. Quando nós vamos analisar bem, tudo está envolvido às dificuldades, do coração, aqui no coração dos reis de forma específica. Eu quero também aqui falar, eu quero na verdade comentar com você um pouquinho, tá? E aí eu já digo que vai ficar um pouquinho, não vai ficar tão curto esse áudio, talvez no mínimo uns 10 minutos, mas eu quero comentar alguns pontos, desde o capítulo 28 até o 36 de 2 Crônicas, que eu acho que é interessante, que vai ser bênção para a nossa vida. Olha só, nós começamos aqui no capítulo 28, esse devocional, e nós temos lá no versículo de número 24, 2 Crônicas 28, verso 24, que o rei Acais, pela sua idolatria, ele fechou as portas do templo do Senhor. Agora pasme, como é que fecha o templo, Como é que fecha? Fecha para poder adorar os seus ídolos, Fecha para poder fazer as coisas da sua própria cabeça, como acontecia lá no livro de Juízes. Então, vai passar o reinado de Acais e depois Ezequias vai assumir. E Ezequias já vai começar fazendo uma grande reforma espiritual, que é o quê? Ele manda abrir o templo, ele manda fazer a restauração, ele manda os levitas purificarem o templo, isso agora no capítulo 29 de 2 Crônicas, e no capítulo 30 ele começa a fazer a celebração da Páscoa. E aqui que eu quero me ater um pouquinho, a conversar com você nesse momento sobre esse contexto. Veja, as mudanças na vida de uma pessoa, se ela quer ver mudanças, elas devem começar pela vida espiritual. Então, se alguém quer ver mudanças boas na sua vida, é começar pela restauração espiritual de forma honesta. Então, Ezequias, sabendo disso, ele começa a fazer uma reforma. E como eu disse, trazendo para a nossa vida, exatamente isso. Quais são as reformas espirituais que eu posso fazer na minha vida? Então, Ezequias, nesse primeiro momento, nos dá esse ensinamento. Se eu quero ver a mão de Deus, se eu quero ver melhoria na minha família, no meu trabalho, comigo mesmo, eu preciso investir em reformas, em restaurações espirituais. Tem que ser o primeiro passo. Eu voltar a obedecer às leis de Deus. Como é que eu volto a obedecer às leis de Deus? Lendo, orando, entendendo, aprendendo, se dedicando. Orando, lutando contra si mesmo, fugindo do mal e fazendo o que é certo. Não apenas saber o certo que deve ser feito, mas começar a colocar em prática. Então, a primeira lição que Ezequiel nos ensina é essa, de que se eu quero ter mudanças na minha vida, eu devo começar com a minha vida espiritual. E as outras coisas, elas virão juntas, Financeiro, emocional, profissional, nos estudos e ministerial e tantas outras áreas que elas vão vir a partir de uma reforma espiritual honesta, queridos, verdadeira. Não é uma coisa aparente, é uma coisa de fato, Muito bem. E aqui ele começa a celebrar a Páscoa. Por que é interessante ele começar a celebrar a Páscoa? Talvez, eu não sei se você tem esse entendimento, essa clareza, mas a principal festa, são 3 principais, Páscoa, Pentecostes e festa dos tabernáculos. Mas a festa da Páscoa, que abre o calendário, ela é uma festa que ela está dentro de um contexto. Eu digo que ela é uma festa contextual. Por que ela é importante? Por que ela é simbólica aqui? Por que ela é um grande sinal de uma grande mudança espiritual? Porque quando eu entendo a Páscoa, eu estou entendendo um contexto. Que contexto é esse? Que não é apenas um dia que eu vou celebrar, mas um contexto no qual Deus resolveu intervir na história do seu povo, fazer uma intervenção na vida do seu povo, trazendo salvação. Ele livra eles da escravidão. Ele levanta um libertador, que é Moisés. Ele usa um cordeiro para ser colocado nos umbrais das portas para que o anjo da morte não matasse os primogênitos dos israelitas. Ele conduz eles para uma terra. Começa a tirar deles o Egito que ainda estava dentro deles. Então, quando eu estou celebrando a Páscoa, eu devo celebrar ela dentro de um contexto. Então, ela não é só uma data assim que eu vou, é um aniversário. Não, claro que ela também se celebra numa data. Mas tão importante quanto uma data é o significado contextual que essa
festa representa. Então, quando Ezequias começa a celebrar essa festa, ele está sinalizando e entendendo todo esse contexto, entendendo que não foram os deuses do Egito que salvaram Israel. Na verdade, todos os deuses, através das 10 pragas, foram todos julgados, sentenciados e foram expostos à vergonha, mostrando que eles não são nada e que o Deus de Israel é poderoso para tirá-los dali com mão forte e mão poderosa. De igual modo, na nossa vida hoje, quando estamos celebrando a nova vida em Cristo, nós estamos lembrando não só um dia que eu levantei a mão e aceitei Jesus, mas o dia que Deus me livrou, que Deus usou alguém para apresentar Jesus para mim, o dia em que eu abandonei uma vida de morte, de pecado que eu tanto gostava quando estava no pecado e que aquilo não significava nada, e hoje a nova vida com Ele é significativa. Então, isso que é muito simbólico, muito importante quando Ezequias está celebrando aqui. Pois bem, continuando, quando chegamos no capítulo 31, nós temos a continuação de uma reforma, né, de um investimento que vai ser feito no templo para as melhorias, né, e também ajuda para os sacerdotes, para os levitas. E aí nós vamos chegando aqui, queridos, já para caminhar para finalizar essa palavra, o que acontece com Ezequias aqui. Aí, olha que contraste interessante. Você vê que ele começou uma restauração espiritual, você vai ver que ele vai começar um trabalho para ajudar os sacerdotes e reforma do templo, né, uma certa reforma, reparos, né, no templo. Que mais? Aí quando chega no capítulo 32, Ezequias ele é afrontado, e é aqui que entra o pulo do gato, vamos falar assim no português, na linguagem, né, que é o quê? Você vê que ele inicia uma reforma espiritual, ele começa a mudar, celebra a Páscoa, alguns reparos no templo, ajuda os sacerdotes, aí vem a primeira prova sobre ele. O inimigo se levanta para se opor a Ezequias. E talvez, queridos, é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Aceitamos Jesus, estamos bem, mas começa a surgir certas situações. Ezequias, quando ele é afrontado, né, por Senaqueribe, ele poderia muito bem ficar com medo, voltar, retroceder, entrar dúvidas no seu coração, mas não, ele fala, não, Deus está conosco, Ele vai nos dar vitória. E o povo todo estava com medo, e ele falou, não, nós vamos vencer, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, porque Deus é conosco. E nós vemos esse grande livramento que acontece aqui, quando 185 mil do exército, né, do inimigo, vai ser derrotado por um anjo que o Senhor envia, queridos, um anjo, né, o exército assírio é destruído por um anjo que mata 185 mil. Que interessante isso, mostrando que Deus se agradou da fé dele. Então ele passa no segundo teste, na segunda prova. E a terceira prova, queridos, ele não vai ter muito êxito. Por quê? Aí ele fica doente também, né? Ele vai ficar terrivelmente doente. Deus vai dar para ele algum tempo de vida, mas como um ato de misericórdia, mas Deus explica por quê. Porque nessa prova ele não passou. O rei Ezequias, ele começa a se exaltar. E aí no final, ou melhor, no finalzinho do capítulo 32, já chegando no finalzinho do livro, né, de Crônicas, ele vai dizer o quê? Que ele vai se exaltar, o rei, né, o rei que foi vencido ali, né, ele leva, ou melhor, né, não o rei que foi vencido, mas depois os que vão sucedê-lo, né, vão ficar perplexos com o que acontece com essa vitória, que 185 mil assírios são mortos. Ele envia alguns príncipes da Babilônia, na verdade, né, alguns príncipes da Babilônia, uma espécie de embaixada, e para entender o que aconteceu, como é que foi essa vitória, e Ezequias se exalta e começa, né, mostrar ali os tesouros, né, ele começa a mostrar, né, um pouco dali da sua glória, de certa glória que ele tinha. Isso aí não agrada o coração de Deus, é porque Ezequias estava como que se exaltando, estava como que se gloriando. Então isso aí são as provas de fé que nós passamos, né, as provas que Deus nos dá. Nós começamos bem, mas no percurso é que nós devemos estar bastante vigilantes, queridos. Então deixa essa palavra para a gente meditar, né? É na hora dos percursos, no meio dos percursos, que começa a vir as dificuldades. E é aí que a gente não pode retroceder. E o texto deixa muito claro que Deus, ele provou o coração de Ezequias. E é interessante que Ezequias não percebe isso. E aí eu deixo também essa pergunta para você. Você tem entendido as provas que você tem passado? Talvez você começou bem. Você começou a fazer as restaurações, você começou a voltar aos caminhos do Senhor, mas você não tem conseguido manter uma constância, uma vigilância durante o processo. E aqui, querido, que é um grande segredo para as nossas vitórias, é estar vigilante nos processos, né? Indo aqui para o final já do livro, nós vamos ver também, queridos, outros reis se levantando, né, para suceder o trono de Israel e de Judá, e voltando, queridos, a exaltar o seu coração, voltando a fazer o que era mal perante o Senhor. E nós temos aqui, né, por exemplo, depois Josias novamente, ele vai começar uma restauração, ele vai começar a fazer a reparação no templo, ele volta também a celebrar a festa da Páscoa. Isso agrada o coração de Deus, é uma grande festa, né, uma grande celebração, mas no final da sua vida também, queridos, Josias vai também se exaltar. Ele não vai ouvir o que Deus fala através de um outro rei, o rei do Egito, e, queridos, ele acaba morrendo numa peleja. E aqui no finalzinho eu tenho mais um ponto interessante que eu quero trazer para você. Já no final mesmo do livro, no final mesmo do capítulo 36 de 2 Crônicas, nós vamos ter aqui, queridos, uma situação para nós pensarmos aqui. E eu concluo essa palavra aqui para nossas vidas nesta hora. Olha só que interessante, explicar para você, vamos lá. No
final do livro, nós vamos ter uma situação que Deus vai dizer que eles serão levados para o cativeiro, devido, né, a tudo que eles tinham feito, né? Aí ele fala até aqui, né, que, tipo assim, tá, já deu. Tudo que eu tinha que fazer por vocês já deu, e agora o remédio agora vai ser o cativeiro. É inevitável, né, o cativeiro. Pois bem, no final desses versículos do capítulo 36, ele nos dá algumas dicas, o porquê que Deus está levando eles também para o cativo. Além de todas as desobediências deles, uma das principais, pasme, era a negligência com relação à observância do sábado. Ele fala bem assim, ó, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumprissem. Então, como o Shabat, né, o dia 7º, ele vai fazendo múltiplos de 7. Então, em 70 anos, seria uma forma de punir a desobediência deles com relação a este mandamento. E aí eu trago mais uma coisa para nossa vida aqui hoje. Aqui, quando ele fala dos seus sábados, são todos os sábados que eram celebrados. Vamos lá. Qual é o primeiro sábado? O sábado semanal. Qual é o segundo sábado? É o Shemitah. A cada 7 anos, a terra deveria descansar. E eles não deveriam fazer plantações, deveriam apenas colher aquilo que a terra estava provendo. Não a terra em si, mas o Deus que abençoa a terra. Amém? Isso era um teste de fé. E também o sábado semanal. Aí o que acontece? Você vai dizer assim, apóstolo, então você está querendo que nós venhamos guardar o sábado? Fica a critério de cada um. Eu não estou dizendo que nós temos que voltar para a guarda do sábado em si. Eu respeito, eu guardo particularmente o sábado, procuro guardar, mas quando não dá, eu guardo o domingo. Se não dá, guarde a segunda-feira. O que o texto quer nos dizer? Que eu e você precisamos tirar um dia para nos voltarmos para Deus. Claro, tem que ser todo dia, evidentemente, irmãos, com certeza. Mas também, ele está dizendo que nós devemos tirar um dia no qual nós possamos nos dedicar mais ao Senhor. Se você tira o sábado ou o domingo ou a segunda-feira, não é para você passar o dia inteiro no fogão fazendo comida. Não é para você passar o dia inteiro na televisão. Não é para você passar o dia inteiro em banho. Não é para você passar o dia inteiro no supermercado, no shopping. Você pode até ir com a sua família, quem sabe, né, almoçar. Mas assim, um dia que você tem essa consciência que você está tirando para Deus. Pode ser besteira isso, mas o texto deixa claro que não é nenhum tipo de besteira. Quantas pessoas, irmãos, que trabalham de domingo a domingo, é homem, é mulher, e sabe o que eles estão dizendo no fundo? Que o Deus deles, o Senhor deles, não é o Senhor que criou os céus e a terra, mas é o dinheiro, é mamon. Por isso que Jesus vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, né? Pode dizer que eu não posso fazer nada, então se eu tirar um domingo, um sábado, você até pode, mas querido, não passe o dia todo nessas coisas. Você precisa sim tirar um dia mais espiritual, lendo mais a palavra, orando mais, visitando pessoas, fazendo mais a obra do Senhor, amém? Então, pense nisso. Pode parecer besteira, mas não é besteira não. Eu digo pra você, conheço pessoas que trabalham, são servos realmente do dinheiro. Tem mais prazer nas bênçãos do abençoador do que o abençoador das bênçãos. Então, nós possamos pensar nisso, que Deus prova o nosso coração, e essa aqui era uma prova para eles guardarem o dia que o Senhor escolheu. E aí eu pergunto para vocês, como é que tá o seu coração? Você está guardando os princípios do Senhor? Você realmente está colocando em prática? Ou só está na mente? Tem que descer pro coração, tem que descer para a obediência, temos que praticar. Por isso que eu digo, é inadmissível. Tudo bem, a pessoa trabalha de segunda a sábado, mas gente, faltar o domingo é brincadeira.